Seguinte, ó, vamos avançando aqui, bora falar sobre Marcos Antônio e aquela coisa que a gente já comentou em vídeos anteriores, que é o seguinte, o Marcos Antônio, ele tá ainda no contrato de empréstimo dele pelo São Paulo, tá? Ele já bateu as metas aí para compra, aquela coisa toda que a gente já repercutiu aqui, mas o contrato atual dele ainda é de empréstimo, porque o empréstimo acaba no meio do ano, né? O contrato de empréstimo ainda não acabou. E o novo contrato aí do Marcos Antônio, é claro que vai ter um aumento salarial, é óbvio que vai ter, porque ele está aí evidentemente muito valorizado no mercado, o Flamengo querendo, fazendo proposta, times da Europa também de olho, então natural ele ter um aumento, porque ele está muito valorizado no São Paulo, muito em alta, e tá aí, ó. Segundo o UOL, São Paulo e Marcos Antônio têm negociado o novo contrato. O novo vínculo deve ir até o fim de 2030 ou até o início de 2031. Além de uma extensão, além de estender a permanência, o Marcos Antônio vai receber uma valorização salarial, né? Esse novo contrato, rapaz, é o seguinte, como eu falei, o contrato é de empréstimo e ele vai ter o novo contrato dele, que é o contrato definitivo, que o São Paulo vai comprar ele, né? Então ele passa de um contrato por empréstimo para um contrato definitivo. Aí vai ter aí esse contrato que vai ser até 2030 ou até o início de 31 com aumento salarial. Vai ser valorizado, vai ganhar mais aí, então em breve a gente deve ter o São Paulo fazendo aí o anúncio desse novo contrato do Marcos Antônio, agora de maneira definitiva, porque ele vai ser comprado aí junto a Lazio da Itália, que é o clube onde o São Paulo trouxe ele aí, né? O São Paulo trouxe o Marcos Antônio no meio de 24. Aí era um ano de empréstimo, do meio de 24 até o meio de 25. São Paulo não queria comprar o Marcos Antônio ano passado, foi lá e conseguiu estender o empréstimo. Então, o empréstimo que era até meio de 25 foi estendido até o meio de 26, que é esse ano, né? Aí depois passa a valer o novo contrato definitivo que o São Paulo vai comprar o jogador. Certo, minha rapaziadinha? Que ele continue jogando muito bem, aí porque ele tá realmente numa fase, na melhor fase aí do São Paulo, com tranquilidade desde que ele chegou. Tá muito bem aí mesmo, tá bom, minha rapaziada? Seguinte, ó, falando agora sobre o Alisson, depois daquela situação toda constrangedora com o Corinthians, que o Alisson não foi pro Corinthians, tinha aparecido o Santos estava interessado, tá? Segundo Alexandre Vieira, o Alisson não deve se tornar reforço do Santos. O Peixe não avançou uma conversa com seu staff, tá? Então teve uma conversa aí do Santos com o staff do jogador, mas não foi para frente. Então a tendência é que ele não vá para o Santos, que foi o primeiro time que apareceu pós frustração com o Corinthians. Então, por enquanto, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, nada com o Santos. Pode acontecer uma reviravolta? Pode. Mercado da bola, futebol, sempre tem reviravolta. Aí uma loucura o mercado, então a gente nunca pode falar que não tem chance, acabou, que não vai mais, não dá para ficar falando dessa maneira, né? Não dá para ficar falando dessa maneira aí. Rapaziada, olha só isso aqui. Buracos e abelhas. Fotos mostram condição precária do CT do São Paulo em Cotia, que irritou o Crespo e lideranças do elenco durante a pré-temporada. Nas imagens obtidas, é possível ver buracos no campo, além de diversos pontos com areia. Em pontos específicos, até cogumelos faziam parte da grama onde treinava a equipe. As demais estruturas também acompanhavam o nível de descaso. Uma madeira apoiava o banco de reservas, um cacho de abelhas estava em uma estrutura na beira de um dos campos e diversas placas de publicidade estavam rasgadas ou quebradas. Isso em Cotia, tá? Vocês vão lembrar que é o seguinte, você pode começar a pré-temporada em Cotia e a ideia era fazer a pré-temporada em Cotia até o começo do Paulistão. Fizeram 2 treinos e foram para Barra Funda porque assim que estava o CT. Cogumelo, abelha, gramado todo ferrado, entendeu? Placa de publicidade rasgada, que era tipo assim, um caos, né? Quando a gente falou no passado que a diretoria do São Paulo, né, no fim do ano passado, ali, Casares e Belmonte e companhia começaram a se preocupar mais com política, e quando a gente falou que eles largaram o São Paulo, abandonaram, é justamente os caras abandonaram, entendeu? Tinha até informação de bastidor que ali na comissão técnica, os jogadores também tinham esse sentimento de que eles foram abandonados pela diretoria.
E, de fato, foi. Olha o estado... Cara, cogumelo, abelha, tipo assim, tudo largado, abandonado, um negócio inacreditável. Entendeu? A pior gestão da história de São Paulo fez isso com o clube. Lembrando que isso foi no começo do ano, né? No começo da pré-temporada, quando tava Casares e companhia ainda. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo juntão e saudações tricolores.